Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma lição, já no finalzinho do nosso trimestre, lição de número 10. Os irmãos estão acompanhando conosco. Esse trimestre nós estamos falando sobre as promessas de Deus. Já vimos promessa de várias promessas para a igreja, promessa para a família, enfim. A primeira lição foi o aspecto geral sobre as promessas de Deus. E chegamos na nossa lição 10, né, sobre a promessa da proteção divina. Eu queria que os irmãos dessem uma pausa aí, a gente fizesse a leitura bíblica em classe, que é Efésios capítulo 6, do 10 ao 17, e também o Salmo 91, muito conhecido, do versículo 1 ao 8. Né? Você faz uma pausa agora no vídeo, lê esses textos, Efésios 6, 10 a 17, e Salmo 91, do 1 ao 8. E depois a gente retoma. Bem, agora que você já leu esses textos da leitura bíblica em classe, vamos lá. A proteção divina, a promessa da proteção divina aqui, ela é basicamente uma proteção espiritual. É lógico que a proteção dada por Deus a nós, cristãos, nós crentes, ela é em todos os aspectos. Proteção física, por exemplo, a proteção contra um acidente, proteção contra uma doença, né? Nós temos promessa de Deus de nos guardar, de nos livrar desses males físicos. Só que a proteção, a promessa da proteção que a gente vai conversar hoje sobre o assunto de hoje, é no âmbito espiritual. E aí nesse texto que a gente leu, Efésios 6 e Salmo 91, o primeiro aspecto é que no capítulo 6 de Efésios, nesses versículos que os irmãos leu, o apóstolo Paulo, ele trata de uma esfera espiritual onde há uma batalha, né? Tanto é que a gente viu que ele utiliza a figura do soldado, os instrumentos que o soldado romano utilizava, exatamente isso para remeter a uma batalha, certo? No Salmo 91, também o salmista ele faz a referência à proteção espiritual. E o primeiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: nós, uma vez aceitando a Jesus, nós entramos, né, nós passamos a enxergar, a compreender, a viver, a vivenciar uma esfera espiritual. Todo e qualquer ser humano, a vida dele é envolta do aspecto espiritual, crente ou não. Né? Não é pelo fato dele ignorar o mundo espiritual que o mundo espiritual não o atinja. Né? Não é pelo fato dele ignorar a esfera espiritual que ele não sofra influências disso, né? Sabemos nós. Só que quando a gente aceita Jesus, a gente necessariamente entra numa batalha espiritual. E que batalha é essa? É a nossa propensão ao pecado, seja pela nossa natureza carnal, pecaminosa, ou seja pela influência maligna, né? Nossa propensão ao pecado. E nosso dever, nossa atração pelo divino, pela purificação, pela santificação. Isso por si só já é uma batalha espiritual. O que acontece? O apóstolo Paulo ele chama a atenção de nós, no capítulo 6 de Efésios, sobre essa batalha espiritual. E ele diz, olha, nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue. O que ele diz aqui no texto que a gente leu? Porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue. Quando ele fala que carne e sangue, a nossa luta ela não é física, não é material. Mas sim, aí ele fala, principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele diz, olha, não é uma batalha física. Você não tem que lutar contra o homem.
ou contra alguma coisa física, mas são contra esses seres. E aí ele fala, hostes espirituais da maldade, principados, são demônios que exercem influência sobre outros demônios, que têm os seus principados, os seus, diríamos assim, grupamentos espirituais, são príncipes das trevas, ou seja, é a influência maligna que a gente recebe nessa luta espiritual. Então vamos lá. Ele chama a gente, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para essa realidade do mundo espiritual, de que existe uma guerra, uma luta. Em que circunstâncias isso ocorre? Embora ele faça referência, e aí nos chama a atenção para briga, para guerra, para luta, mas o Espírito Santo de Deus, aqui utilizando o apóstolo Paulo, ele faz isso exatamente para que a gente possa compreender. Não teria de outra forma como nós entendermos o que seria uma batalha espiritual se não trouxesse esses elementos de uma guerra física. E aí, como eu falei para os irmãos, na continuidade desse capítulo 6, ele traz os elementos que um soldado romano, de regra, ele utilizava. Aí ele fala escudo, ele fala em calçado, ele fala em espada, couraça, cinto. São todos instrumentos, elementos, armas que o soldado utilizava, exatamente para fazer com que a gente possa entender que, de fato, o que acontece no mundo espiritual é uma batalha, é uma luta, é uma guerra. Sangrenta, violenta, né? O inimigo a todo tempo querendo nos destruir. E é uma destruição infinitamente pior do que uma morte física, né? Sabemos nós que a morte espiritual, que é a separação eterna do homem com Deus, é infinitamente pior do que a separação do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, que é a morte física. E ele traz esses elementos a ideia de luta, de guerra, para que a gente possa entender. E o apóstolo Paulo, ele fala em armas, ele fala em instrumentos que a gente possa lançar a mão para poder guerrear nessa batalha. Ó, ele fala na armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, cingidos, pois firmes, tendo cingido os lombos da verdade, vestida a couraça da justiça, os calçados, os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Tomai, no versículo 17 ele fala, tomai o capacete da salvação e, por fim, a espada do Espírito. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que boa parte desses elementos aqui são instrumentos de proteção. Escudo, couraça, cinto, capacete, né? Não são instrumentos que o soldado usa para agredir, mas para se proteger. O único, né, dos que ele relata aqui, que é utilizado para agredir é a espada. Que aí ela é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, ele fala dessa batalha, ele fala dessa guerra, desse ambiente, mas ele fala o seguinte, olha, para se proteger, você tem que lançar mão desses instrumentos. Aí ele fala capacete, escudo, cinto, couraça. Então, isso são armas que são dadas por Deus, armas espirituais. Por exemplo, a verdade é uma arma espiritual. O inimigo, ele tem ojeriza, ele tem aversão à verdade, até porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Então, a verdade é um instrumento que nós temos em Deus para
para ganhar nossas guerras, nossas batalhas. E todos esses instrumentos são instrumentos de proteção. Só pelo fato de Deus nos disponibilizar esses instrumentos, isso aqui já é uma tutela, uma garantia de que Ele nos dará proteção. Nos dará proteção como nessas guerras espirituais? Nessas guerras espirituais, se nós lançarmos mão desses instrumentos. Isso aqui é garantia dada por Deus que Ele nos protegerá. E não só o apóstolo Paulo aqui em Efésios, mas no Salmo 91, que a gente acabou de ler, o salmista também faz referência a um desses instrumentos de batalha, quando ele diz o seguinte: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, olha a questão da verdade aí, olha a importância da verdade. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo é aquele instrumento que protegia, e broquel uma espécie de escudo, também só que maior, que o soldado utilizava no antebraço, também para proteção. Certo? Esses elementos por si só são promessas fazem parte do contexto do todo das promessas de Deus. Uma coisa que cabe a gente atentar é o seguinte: o pastor Elinaldo, que ele faz uma referência bem interessante, é que a gente precisa lançar a mão do remédio adequado para cada coisa. Como assim? Se você está numa batalha espiritual, você tem que lançar a mão de instrumentos espirituais para pelejar. Você não vai expulsar um demônio, por exemplo, com um inseticida ou com um veneno. E também não vai matar uma barata com oração. Para cada batalha, para cada necessidade, um instrumento específico. Se nós estamos numa batalha espiritual, jejum, oração, lançar mão de tais elementos. Agora, o fato de termos uma promessa em Deus, uma promessa de Deus, né, de proteção divina, isso por si só nos isenta de todo e qualquer problema ou percalço na batalha espiritual, numa peleja, de modo algum. Não. O episódio que aconteceu com Jó, ele nos ilustra bem essa questão. Deus necessariamente, tenha isso em mente, Ele vai nos proteger a nossa vida espiritual. Então, se existe uma coisa que Deus vai fazer, se nós estivermos nele, é nos proteger de cair, de pecar. Isso vai necessariamente nos proteger. Agora, de sofrer algum dano em razão da batalha, isso é inevitável, faz parte da guerra. Né? Então, a proteção divina, a promessa de proteção divina, não nos isenta de todo e qualquer dano que a batalha possa resultar uma vez travada. Isso é fundamental que a gente tenha em mente, certo? E essa guerra, embora o apóstolo Paulo ele ilustre como batalha, e a gente vê em outras ocasiões na Bíblia como anjos lutando contra demônios, enfim. A gente tem que ter em mente, para compreender exatamente isso aqui, que os seres espirituais, os anjos, os demônios, eles são seres espirituais, não tem corpo físico. Então essa batalha não é física. Essa batalha não é com espada, com qualquer outro tipo de arma. E quando essa batalha se trava com um homem, com um ser humano, com um crente, essa batalha ela se dá num ambiente que às vezes a gente relega, a gente despreza, a gente menospreza esse aspecto, que é na nossa mente. Como assim? Essas lutas, essas pelejas, essas guerras, são investidas de Satanás, investidas de demônios, do diabo, para nos levar a pecar. E onde é que é o nascedouro, onde que se processa
o pecado? Na mente, na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz, olha, nós temos que guardar o nosso coração, e quando a Bíblia fala em coração, é mente, guardar o nosso coração, porque dele, do coração, da mente, dos pensamentos, é que procedem, é que advém, é que aflora todo e qualquer mal. Quando a Bíblia fala em fortalezas do diabo, exatamente são lugares, espaços em que Satanás ele se instala, cria uma espécie de ambiente propício dentro da nossa mente em que ele vai e atua. E aí, o que acontece? Se nós dermos lugar, se nós não utilizarmos essas armas como verdade, como a justiça, ele vence a batalha. Na Bíblia a gente tem vários casos, inúmeros casos, como por exemplo Samuel. Samuel ele foi dando espaço, Satanás foi entrando na sua mente, Satanás ele foi cultivando determinados sentimentos, e até que chegou um ponto que Samuel estava envolto em sentimentos ruins, maus, sendo perturbado e distante de Deus. Se você olha outro exemplo, a situação a tentação no deserto, Jesus sofreu. Inúmeras, por várias ocasiões, no finalzinho daqueles 40 dias lá de jejum, Satanás quis implantar em Jesus um determinado sentimento antibíblico. E o que foi que ele fez? Utilizou esses instrumentos, sobretudo a espada da sua própria palavra, a espada do Espírito. Para trás de mim, Satanás. E ele foi incisivo, ele utilizou, assim como Satanás utilizou a palavra, ele utilizou mais ainda e de forma incisiva a sua palavra. Então essa guerra, essa luta, não é num espaço determinado em que os demônios e os anjos atuam. Existe a atuação maligna, mas isso se dá, meu irmão, na nossa mente. É na nossa mente, é no nosso coração que Satanás, que os seus asseclas sempre estão querendo entrar e nos mover, né, nos conduzir ao pecado. A prática do pecado, Jesus deixou isso bem claro, é a concretização daquilo que já veio antes na nossa mente. A gente idealizou, a gente quis, a gente pensou, e a concretização, a consumação se dá num espaço, num ambiente físico. Mas o pecado veio antes. O pecado veio na mente. O pecado veio no coração. E aí quando eu e você, a gente peca, a gente perdeu uma batalha. Né? Naquela luta, nessa peleja. E temos como bem eu já falei e repito, temos a promessa de proteção divina. E a promessa de proteção divina, ela é muito bem ilustrada nesse salmo que a gente, no Salmo 91. Ó. Como é que o salmista ele começa a dissertar? Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, a promessa de proteção divina, a promessa de proteção dada por Deus, é para quem? É para quem habita em Deus e está seguro em Deus. E interessante que ele fala de onipotente, ele fala a sombra do onipotente. É o salmista querendo deixar bem claro, olha, a nossa proteção espiritual dada por Deus não é dada por qualquer pessoa. A proteção espiritual, a promessa da proteção é dada por alguém que é onipotente, ele pode absolutamente tudo. É como se ele quisesse deixar claro, meu irmão, não existe nada, mas absolutamente nada, que Deus não possa nos proteger. De nada que Deus não possa nos proteger. Então, essa proteção é chancelada, é garantida por alguém que pode nos proteger. Agora, ela é condicional. Não é uma proteção incondicional. Essa promessa é uma promessa condicional.
Nós estudamos em outras lições sobre o que é promessa condicional e o que é uma promessa incondicional. Só para relembrar. A promessa incondicional, ela independe de qualquer coisa. Por exemplo, Jesus disse que um dia voltaria, né? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É incondicional, irmão. Jesus vem, isso é fato. Ele virá. Isso é incondicional. A promessa condicional é Deuteronômio capítulo 28. E será que se atentar para a minha palavra, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Ou seja, Moisés, lá escrevendo no capítulo 28 de Deuteronômio, ele deixou bem claro, se nós ouvirmos a sua palavra, atentarmos e obedecermos. Aí tem aquele rol de promessas. A promessa de proteção divina, ela é condicional. Condicional a quê? A estarmos debaixo da proteção de Deus, no centro da sua vontade. A promessa é para quem? É para quem habita no esconderijo do Altíssimo e quem está à sombra do Onipotente. Se não está à sombra do Onipotente, se não está abaixo do Onipotente, aí você está sujeito às intempéries. Eu me expondo aos perigos, né? Eu me sujeitando aos perigos. E aí a proteção divina, nesse caso, não me alcança. Por quê? Porque eu quis que ela não me alcançasse. Eu quis como? Me sujeitando ao risco, né? Me sujeitando ao perigo. E essa promessa de proteção, meus irmãos, é a proteção dessas investidas do diabo, dessas investidas do maligno, dos príncipes, dos seres espirituais que atuam a todo o tempo querendo nos conduzir ao pecado, nos conduzir ao mal, né? E não adianta a gente empreender várias coisas, como diz a palavra de Deus, se Deus não guardar a cidade, então, meu irmão, é Deus que guarda a sua mente, é Deus que lhe protege do mal, é Deus que nos guarda das investidas, da queda. Então, devemos buscar nele, devemos lançar mão desses instrumentos espirituais, dessa armadura, formada por todos essas armas, esses meios aí de proteção e de agressão também, em Deus. Está guardado nele, está embaixo da sua sombra, porque, como diz a Bíblia, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for Deus, irmãos, não tem ninguém, mas absolutamente ninguém, que possa nos proteger nesse ambiente espiritual. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Eu agradeço muito a atenção dos irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus. Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela. E que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida.